Eu não estarei lendo, só trarei para vocês aqui o exemplo das mensagens. São mensagens conhecidas por todos os irmãos, mas eu creio que vai trazer um crescimento espiritual para cada um de nós essa noite. Livro de Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 22. O título da mensagem diz: A porta estreita. Versículo 22 diz assim, ó: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando por Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém, igreja? Amém. Permaneça com a sua Bíblia aberta e pode se assentar no seu lugar em nome de Jesus. Essa mensagem ela fala de forma poderosa ao nosso coração, porque aqui uma pessoa, quando Jesus estava pregando e ensinando os locais aonde ele ia, fizeram uma pergunta que muitas pessoas gostariam de fazer para Jesus: Senhor, muitos serão salvos? E a resposta de Jesus não foi nem sim e nem não. Ele só disse: esforçai-vos para entrar na porta, o que, igreja? Estreita. Preste muita atenção nesta palavra, porque eu creio que todo aquele que busca o Senhor, nós estamos aqui reunidos através da fé, através desse nome poderoso, como hoje em Louveiras, em todas as igrejas, estão todos reunidos em o nome de Jesus. Aleluia. E o foco de todo crente, de todo cristão, de toda pessoa que serve a Jesus é passar a eternidade ao lado dele. Amém. Não é só aquela pessoa que foi e no último dia ouvir do seu Senhor: eu não te conheço. Porque Jesus nunca disse que nós seríamos salvos porque nós estamos aqui. Ele disse: aquele que me ama é aquele que me obedece. Glória a Deus. Então nós temos que prestar atenção e abrir muito os nossos ouvidos e ficar atento àquilo que Deus está falando. Porque se o projeto das pessoas é ser salva por Jesus Cristo, nós temos que prestar atenção nesta palavra. A Bíblia diz já no início dessa mensagem, no versículo 22, eu vou repetir: passava Jesus por cidades e aldeias. E o que ele fazia? A Bíblia diz: ensinando e caminhando por Jerusalém. Então Jesus, aonde ele ia, ele ensinava. Ele fazia o que, igreja? Ensinar. Ele fazia o que? Ensinar. E toda pessoa que ensina, ele acredita que tem alguém aprendendo. Tem alguém o que, igreja? Aprender. Aprendendo. E toda pessoa que aprende, ela vai colocar em prática. Aleluia. Ela vai praticar. Porque senão não adiantaria ensinar. Para que ensinar se não tem alguém ouvindo, absorvendo, para colocar um dia em prática? Então o que Deus ele faz conosco em todas as vezes que tem reuniões, onde nós reunimos através, a obedecer na palavra que ele pede para a gente congregar junto com os irmãos, é para aprender. É para o que, igreja? Aprender. Aprender. Por mais que hoje Deus está me usando aqui para trazer a palavra, Deus também usa o presbítero para trazer a palavra. Como Deus pode trazer muitas pessoas para trazer a palavra. Mas o que Deus espera é que aquele que está ouvindo, ele possa não somente deixar entrar no ouvido, mas ser absorvido pelo coração. Aleluia. E para nós absorver a palavra, nós temos que entender. Nós temos que o que, igreja? Entender. Nós temos que entender. Não adianta eu falar para você no idioma da Inglaterra se vocês não entendem. Escuta, eu estou falando de idioma porque eu poderia falar embolado e vocês não poderiam entender o que eu estou dizendo. O que Deus ele quer é que nós venhamos ter um culto racional, que são pessoas que sabem o que estão fazendo. Quando você saiu da sua casa, eu tenho a certeza, você sabia o que você ia fazer hoje. Quando você colocou na sua mente: hoje eu vou para a casa do meu Deus, porque hoje é dia de Santa Ceia. e eu quero
participar da ceia do Senhor. Glória a Deus. Quando eu falo em idioma, é porque eu poderia estar falando aqui qualquer outro idioma. Eu poderia estar falando em idiomas que nem eu mesmo sei. Tem outras línguas no mundo que eu poderia estar falando e você não estaria entendendo o que eu estou dizendo. Escuta isso. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu poderia estar aqui lendo uma mensagem para você e contando para você uma história de um filme que eu vi. E no final eu falaria para vocês, amém. E o povo, por não entender, ia dizer, amém, eu aceito. É isso que Deus quer? Não é isso que Deus quer. Ele quer que você diga amém, entendendo aquilo que você está dizendo. Aleluia. Porque o amém é eu recebo. Eu quero, igreja? Eu recebo. Eu recebo. Glória a Deus. Se eu colocasse aqui, botar aqui 2 copos com água, um com veneno, outro sem veneno, e colocasse um rótulo, veneno, e o outro água natural para você beber. Você beber água com veneno? Não. Porque você leu e entendeu, sim ou não? Sim. Que se você beber vai fazer mal. Vai ou não vai, igreja? Vai te fazer mal. Pastor, por que de todos os exemplos que o senhor está dando? Porque quando a gente dá continuidade, você vai entender os exemplos que eu estou dando. Para que venha ficar fácil. Para que todos possam sair daqui hoje diferentes. Glória a Deus. Para que vocês possam sair daqui cheios da presença de quem? De Deus. De Deus. Aleluia. Porque foi o que Jesus disse. Eu vou para o Pai e quando eu chegar até Ele, eu pedirei ao Pai para que venha para vocês o Consolador, que é o Espírito da verdade. Porque o Espírito da verdade, para ninguém não enganar a gente mais. Aleluia. Ninguém nunca, jamais nos enganar. O Espírito Santo tem esse poder de consolar e mostrar a você o que é verdade e aquilo que é o que? Mentira. O que é mentira? Eu gosto de ler pausadamente para que você possa entender de fato o que eu estou pregando. Não adiantaria nada eu estar pregando para você aqui e amanhã, se assim Deus permitir, vier uma situação e você não saber o que fazer. Se tudo que você precisava de fazer amanhã, se assim Deus permitir, já foi colocado na sua vida hoje. Só que às vezes a gente deixa passar despercebido. Aí o amanhã vem. Aí às vezes vem um problema e você não sabe o que fazer. Só que Deus já te deu tudo o que você tem que fazer. Só que a gente acaba esquecendo. E Deus não quer que você esqueça. Ele quer que você entenda uma coisa. O amanhã pertence a quem? A Deus. E se Ele permitiu o amanhã chegar para mim, eu sei o que eu vou fazer. Amém. Porque Ele me orientou no dia de ontem. Ele já tinha orientado. A gente pergunta, mas Senhor, por que aconteceu isso? Eu não sei porquê. E Deus, eu te avisei ontem. Aonde estava a sua mente? Aonde estava o seu coração? Aonde estava você? O corpo estava aqui, mas a mente está onde? A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E se eu perguntasse se todo mundo tem fé, todos nós levantaríamos a mão, porque acreditamos em o nome de Jesus. Mas a base de tudo é a certeza. A pessoa que tem certeza, ela pode se amedrontar mediante uma má notícia, mas ela vai ter medo daquilo? Ela vai ter medo, igreja? Não. Uma coisa é você sentir medo na hora que vê a notícia, porque ninguém está esperando. Mas a fé, ela traz certeza. A má notícia chegou, mas na mesma velocidade que veio a má notícia, Deus vai trazer a boa o quê? Notícia. Ele vai trazer. Aleluia. Mas isso é certeza. Isso é o quê, igreja? Certeza. Isso é certeza. E a Bíblia fala, vou só repetir o versículo 22. E alguém lhe perguntou, a pergunta de muitas pessoas hoje, ou de várias pessoas: Senhor, são poucos os que são salvos? Uma pergunta que fizeram quando ele estava ensinando. E ele respondeu, o próprio Jesus respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não o que, igreja? Poderão. Não vai conseguir. Hoje. Muitas pessoas estão rejeitando a oportunidade de entrar no reino dos céus, porque infelizmente estão abraçando a oportunidade que o mundo está dando. Mas Jesus, mediante aquela pergunta, ele não disse nem sim e nem o quê? Ele poderia falar, olha, de fato, não serão muitos que vão entrar.
Ou então ele poderia falar assim: muitos entrarão. Mas ele não respondeu assim. Ele respondeu para a pessoa que perguntou: ei, esforça, filhinho. Aleluia. Para entrar na porta o quê? Estreita. Porque um dia muitos tentarão entrar por ela e não conseguirão entrar. Eu creio que todos vocês já viram aquela mensagem de 2 cegos. Se 2 cegos, um conduzir o outro, os 2 irão cair, sim ou não? Sim. Porque os 2 são o quê? Cegos. Eles não têm visão. Assim vai ser o que vai acontecer com muitas pessoas. Tem muita gente maquinando o mal, dizendo: vou usar toda a minha juventude, vou gastar toda a minha juventude, e no final eu vou buscar a minha salvação. Aí Jesus está dizendo: muitos tentarão entrar nessa porta e não vai conseguir. Quer dizer que a estratégia que muitas pessoas estão tentando fazer lá fora, Jesus está dizendo aqui, ó, vai dar o que, igreja? Errado. Vai dar errado. O projeto de Deus é salvar todos. Para você ver, tem a ação da ceia. É Deus dando a oportunidade para o ser humano. Mas cadê as pessoas? Não vou colocar o Brasil inteiro, não, só a ovelha. Cadê as pessoas? Aonde estão elas? Porque as pessoas vão dizer um dia que não tiveram oportunidade, isso é mentira. A mesma oportunidade que eu e você, nós estamos tendo, todos tiveram. A diferença foi, uns abraçaram a oportunidade e outros rejeitaram a chance. Rejeitaram ela. Jesus, como foi dito, através da vida missionária, ela falou que Jesus, deixa eu só lembrar aqui, que nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus agora ele fala por meio do Filho. Aleluia. E por meio do Filho hoje temos a salvação. A salvação. Eu vejo hoje tem as redes sociais, a gente vê tanta coisa. Eu vejo as pessoas querendo entrar no reino do céu do jeito dela. Um dia eu disse aqui: a salvação não foi criada pelo Jefferson. A salvação não foi criada pela igreja B, C e D. Ela foi criada pelo Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ele criou. Então Ele colocou as regras. Só vai entrar quem Ele quer. Acabou. Aleluia, Deus. Não vai ter ninguém, o líder fulano vai estar lá na porta falando assim, ó, eu conheço esse. Não. Não vai existir isso. Existe uma regra: amar a Deus acima de todas as coisas. Mas não é o amar que o mundo criou, não. Porque o mundo criou um amor assim, ó, eu tenho Deus dentro do meu coração. Nem esse amor que Deus está dizendo, não. Nunca foi esse amor. A Bíblia é bem clara quando ele diz: aquele que me ama é aquele que faz o quê? Que fala, não. Olha Deus, eu te amo, tá bom? Com palavras, é assim? Não está escrito isso na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é: aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, eu quero amar Deus de todo o meu coração. Obedeça. Aleluia. Ah, pastor, eu vou gritar para o canto todo mundo ouvir. Não precisa. A Bíblia fala que o seu Deus ele te vê em secreto quando você entra no quarto para orar. Infelizmente o que as pessoas estão fazendo é tentando mostrar para as pessoas que são crentes. E não precisa. Quem tem que ver que você é crente, saber que você é crente, se chama Jesus Cristo. Aleluia. Sabe por que só Ele tem que saber? Porque no dia que ninguém poder fazer nada por você, médico, juiz, advogado, famílias, amigos, quem vai poder fazer por você vai ser Ele. Aleluia, Deus. No dia do juízo final, não vai ter ninguém que vai poder falar assim, ó, peraí, eu vou colocar um peso aqui para tentar levantar o lado da balança. Não vai existir isso. Nós que viramos filhos, como a Bíblia diz, e herdeiros, nós não precisamos mostrar para ninguém nada. Não precisa disso mais. Foi falado aqui, antes nós precisaríamos de um sacerdote.
Imagina isso, nós precisaríamos de um sacerdote para apresentar um sacrifício de um cordeiro ou de uma pomba, para que os seus pecados fossem perdoados. Hoje não precisa. Jesus é o sacrifício perfeito, Glória o cordeiro a Deus. perfeito. Aleluia, aleluia. A Bíblia fala que por meio dele o véu se rasgou. Você tem livre acesso para falar com Deus. Amém, Jesus. Agora imagina isso. Tudo que Deus fez é para dar oportunidade. Um dia eu ouvi alguém falando, eu que amo nada, ama nada. A Bíblia fala que foi Deus que nos amou. Foi eu que escolhi a Deus. Mentira, foi Ele que nos escolheu. Aleluia. Se não fosse Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Não existiria isso aqui. Não existiria nada. Se não fosse Deus para ter misericórdia de nós, gentios, só Israel seria salvo. Mas hoje, todas as nações do mundo têm a oportunidade Glória a de ser salvas. Deus. Por meio de um Deus que nos amou de tal maneira, Aleluia. que enviou o Filho dele para morrer no meu e no seu lugar. Amém. Olha isso. E assim a gente quer mostrar, não precisa. O que Deus ele quer de nós é só obediência. Filho, ouve. Aí depois ele fala de novo, filho, me obedece. Amém, Senhor. É só o que ele pede. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos amou, Ele enviou o Filho, Ele tomou a iniciativa, Ele fez tudo. Para que hoje você creia, para que hoje você acredite. Na última vez que eu estava aqui, eu falei assim, ó, não vai na atualização do mundo, gente. Porque a Bíblia, Deus é bem claro, Ele fala, eu sou o que sou e não o que? Não muda. E não, o mundo pode atualizar o tanto que ele quiser. Mas a Bíblia fala que Ele é o que é e não Muda. Ele não vai mudar. Glória a Deus. Não vai mudar. O ser humano pode tentar criar o que for, meu irmão. Pode criar regras, leis, faz o que quiser. Mas ele não vai o quê? Mudar. Ele não vai mudar. Aleluia a Deus. A única forma de salvação é por meio de Jesus Cristo. Não existe outra forma. Glória a Deus. Não existe outra forma. Não existe. Glória a Deus. E a Bíblia diz, continuando, né? Versículo de número 25. É isso, 25 diz assim, ó. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde o que, igreja? Sois. Agora imagina isso. As pessoas acham que, não, todo mundo vai ser salvo, não importa o que você faz. Mas aonde que então entra isso aqui? Eu não sei de onde vocês são. Se todo mundo vai ser salvo. Quando eu disse para vocês que quando Deus colocou no meu coração essa mensagem, me deu 4 outras mensagens que vai encaixar com essa mensagem, você vai entender o porquê. A Bíblia fala sobre as 10 virgens. A 10 o que, igreja? Virgens. Uma mensagem muito conhecida. A Bíblia fala que 5 eram prudentes, 5 eram o que, igreja? Nécias. Eu quero que você entenda para você não ir na onda do mundo. As prudentes poderiam ter feito igual as nécias. Poderia ou não poderia? Poderia. E as nécias poderiam ter feito igual as prudentes. Poderia ou não poderia? Poderia. Mas você vê que uma não fez igual a outra. Não vai na onda do mundo, gente. Não vai. A Bíblia fala que as nécias pensou que o azeite que ela tinha era suficiente para que o noivo chegasse, elas entrassem e comemorassem as bodas. Foi isso que aconteceu? Não. A Bíblia fala que o noivo demorou. O noivo o que, igreja? Demorou. É o que Jesus fala conosco. Vigiai. Porque vocês, nós, não sabemos nem o dia nem o que? A E nem a hora. hora, gente. Aleluia a Deus. Aleluia. Eu vejo as pessoas falando assim, pastor, mas todos nós somos pecadores? Sim, somos. Mas entenda uma coisa, nós não sabemos o dia que ele vai voltar para mim, para você, para sua família. E se ele voltar naquele dia que você falar assim, vou abrir mão de tudo, e aí?
Você acha que você vai chegar perto de Deus e falar assim: Senhor, eu estou aqui com uma lista gigante, eu fui na igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não vai adiantar. Infelizmente você não vigiou, você não foi prudente, você não foi o quê? Prudente. Escuta. Tem pessoas que às vezes aquela mensagem fala assim: nossa, aquelas prudentes foi mal, por que não dividiu só um pouquinho o azeite com elas e daria tempo, elas também não sabiam. Foi só gritado: eis que o noivo veio, só isso, mas não falou onde ele estava. Não disseram para ele, só falaram: o noivo veio. A mesma coisa está sendo anunciado, desde que eu conheço por gente: Jesus está voltando. E foi gritado naquela noite: o noivo vem aí. Então, se nós não prestarmos atenção e não vigiarmos, nós seremos pegos de surpresa. Naquela mensagem que eu estou dizendo para você, que é das virgens, a mensagem ela dá início assim, ó: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Começa dessa forma: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Aleluia. Aí ele vai dar o exemplo das nécias e dá o quê? Prudente. Das prudentes. Deus ele pede para aquele que serve a ele assim, ó: vigia, filho. Glória a Deus. Ou você acha que não dá vontade no crente de jogar tudo pro alto, desistir e abandonar tudo? É claro que dá. Nós somos ser humano, mas vem o Espírito Santo de Deus e fala: não faz isso. Aleluia. Porque ele vem aí, o noivo está vindo. Glória a Deus. E nós, por acreditarmos e ter fé e saber que ele vai voltar, não sabendo o dia nem a hora, a gente fala: não vou sair não. Vou permanecer fiel na presença de quem? De Deus. Oh, glória. Aleluia, Deus. Mas está todo mundo indo. Deixa todo mundo ir, meu irmão. Porque na hora que for gritado: olha lá no céu, o céu rasgou. Olha o Filho do Homem descendo das nuvens. Você não vai tremer não. Você vai falar assim: louvado seja o meu Deus, porque ele disse que viria e eu estava esperando. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E muitas pessoas vão tremer naquele dia. Aleluia. Vai tremer, vai ter medo, vão tentar se arrepender, só que naquele dia lá vai ser tarde o quê? Demais. Naquele dia lá exato vai ser tarde demais. Esse é um exemplo das virgens. Poderia ter dado um pouco? Não sei, mas ali poderia acontecer que o noivo demorasse a vir e o azeite acabasse e nenhuma delas entrasse. A Bíblia fala que 5 entrou junto com o noivo e as outras 5 ficou do lado do quê? De fora. E foi falar da mesma coisa: eu não conheço você. Isso é maldade, pastor? Não. Sabe por que não é maldade? Porque foi avisado. Foi avisado. E nós sabemos. Não tem como a gente tentar deletar da nossa mente isso, porque a gente sabe. A gente sabe. E ele diz mais, continuando. Versículo 26, assim, ó. Quando a pessoa ouvir essa resposta do próprio Deus, né? Não sei de onde sois. Olha o ser humano tentando dar argumento aí, ó. Então direis: comíamos e o que mais, igreja? E bebíamos na tua presença e ensinávamos em nossas o que, igreja? Ruas. Você vê que eles até faziam a mesma coisa, Jesus ensinava nas ruas e eles também estavam ensinando. Comíamos e bebíamos juntos. Mas ele vai dizer: eu não o que? Conheço. Porque se você me conhecesse, você não estaria longe, você estaria perto. Glória a Deus. Aí quando vê essa mensagem que você não está longe, mas você estaria perto, o Espírito Santo colocou no meu coração Elias e Eliseu. A pessoa fala assim: mas pastor, como assim? A Bíblia fala que Eliseu, ele pediu para Elias assim: ó, eu quero um som soprado no teu poder. Foi ou não foi? Foi. Ele disse. Só que Elias falou assim: ó, dura coisa você me pede, mas dá para fazer. Só que eu vou te pedir uma coisa: quando eu for levado, você tem que estar perto de mim no dia. Ao contrário, não vai acontecer o que você me pediu.
Eu não sei se você consegue entender o que eu estou dizendo aqui agora através dessa mensagem. Você não pode estar longe do seu Criador. Aleluia. Você tem que estar perto dele. Glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso para você? Não vou ler a mensagem não, só vou dar exemplos. A Bíblia fala assim, ó, depois que você quiser ler na sua casa, você pode ler depois. Está no 2 Reis, capítulo 2, no versículo de número 2. Diz assim, ó, Eliseu falou para Elias, fica-te aqui. Ele disse para ele, porque o Senhor me enviou até Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceu a Betel. Aconteceu isso mais 2 vezes. No total foi 3 vezes que aconteceu isso. E Elias falava para Eliseu, fica aqui que eu vou lá. Ele disse, não, tão certo como vive a tua alma, eu vou junto com o Senhor, porque eu não deixarei o Senhor de jeito nenhum. Glória a Deus. Assim temos que ser nós. Vai ter um momento que a nossa carne, os desejos, as vontades, vai pedir para você assim, ó, se afasta do seu Criador só um pouquinho. Porque para você pecar, você vai ter que se afastar um pouquinho, sim ou não? Sim. Você vai ter que se afastar. Você vai ter que fazer igual o filho pródigo. Pai, me dá tudo que eu tenho, que eu vou embora. Eu vou para o mundo. Você vai ter que pedir licença. Só que como Elias falou para Eliseu, Eliseu, fica aqui. Ele podia ter ouvido e falado, foi o meu Senhor que mandou, então eu vou ficar aqui e vou esperar. Vou esperar. Mas ele não fez. Pelo contrário, ele disse, aonde o Senhor for, eu estou. Se o Senhor for para tal cidade, eu irei. Se o Senhor subir, eu subirei. Não importa onde o Senhor estiver, eu estarei Glória junto a Deus. de ti. Aleluia. Essa palavra é uma palavra muito dura, por isso que a Bíblia fala que haverá choro e ranger de dentes. Porque quando ele fechar a porta, meu irmão, acabou. A Bíblia fala que a porta está aberta. E a Bíblia fala que a ovelha entra e sai e encontra pastagem. Sim ou não, igreja? Sim. Está aberta. Mas vai chegar uma hora que o bom pastor ele vai fechar a porta. Ele vai fechar. E nesse momento que ele fechar, não adianta fazer mais nada. Vou me arrepender, não adianta. Vou me batizar, não adianta. Vou participar da Santa Ceia, eu mesmo vou fazer minha própria Santa Ceia, não adianta. Vou descer lá na igreja, lá, o presbítero vai estar lá fazendo a Santa Ceia, ele não vai estar aqui não, creio, em nome de Deus vai estar salvo. Aleluia. Você vai procurar a igreja, não vai estar aqui mais. Não vai ter mais. Vai ter só um salão vazio. E eu também duvido. No dia que Jesus voltar, o pastor que ficou inventando coisa e ele ter ficado, eu duvido se ele vai me fazer. Eu duvido. Se o povo não corre atrás dele. Mas peraí, meu irmão, você é tão santo, pregou tanta coisa, por que você ficou? Eu quero ver qual vai ser a desculpa dele. É capaz de falar assim, não, Deus me deixou aqui para resgatar as almas. Mentiroso. Mentiroso. Escuta, gente. Se nós não abrirmos o nosso coração para entender, nós vamos perder a nossa oportunidade. É como diz a canção, né? Uma chance igual a essa. Oh, Talvez a gente não tenha mais. aleluia. Não tem. Então o que nós temos que fazer hoje é abraçar essa oportunidade e falar, Jesus, salva a minha alma, Senhor. Glória a Deus. Se existiu amanhã, louvado seja o Senhor. Mas se não existir, eu sei para onde eu vou. Amém. Eu sei para onde eu vou. Aleluia. Esse é o segundo exemplo. E continuando a mensagem, em Lucas, vou dar continuidade, diz assim, ó, 27. Mas ele vos dirá. O ser humano é terrível. O ser humano ele tenta resolver o problema e acaba piorando. Porque ele diz, né? Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinava nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de quem? De mim. Vós todos os que praticais o quê? A iniquidade. Está vendo? Não é só vir à igreja. Não é só dizer, Jesus, eu te amo. É praticar. É obedecer. É ser sincero. É ser verdadeiro. A doer em alguém, fazer o quê, meu irmão? Você é mentiroso? Você é falso? É claro que não. Que as pessoas que estão
distancie de mim porque eu estou falando a verdade. Porque uma hora ou outra ela vai distanciar de você, porque você contou o quê? A mentira. Então nós temos que aprender com Jesus. Nós temos que aprender com Ele. Se nós aprendermos com Jesus Cristo, nós teremos seres humanos muito melhores aqui nessa terra. Oh, Deus. E com tudo aquilo que Ele está nos ensinando a gente sermos melhores, e com tudo aquilo que nós vamos fazer aprendendo com Deus, a gente vai ganhar tantas almas para Jesus. É verdade. Tantas vidas vão querer ter a mesma coisa que você tem. O crente ele não precisa explicar que ele é crente. As pessoas olham para você e conseguem ver em você algo que as pessoas não conseguem explicar, igual milagre. Quem é que vai explicar o milagre? O próprio médico não sabe explicar. O próprio médico não sabe explicar. Um dia eu fui numa loja de bermuda. O irmão falou, eu conversando com o irmão falou assim, você é pastor, né? Eu falei, uai, eu pensava que as pessoas só sabiam eu que sou pastor, porque eu sou um trajado pastor. Não. As pessoas sabem quando você fala, quando você conversa. As palavras que saem da sua boca. Você não fala qualquer coisa. O que sai da sua boca edifica. Aleluia. O que sai da sua boca transforma. Porque a Bíblia fala que a sua palavra tem poder, ela tem autoridade. Glória. Então você sabe usar as suas palavras. Aleluia. São poucas, mas tem autoridade, tem unção. Amém. Quando a pessoa quer resolver um problema, ela fala assim, vou ligar para fulano de tal, porque se eu falar com ele, resolve. A pessoa sabe, elas se identificam com isso, porque sabe que na sua vida existe a presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Ela sabe. Eu gosto muito de meditar naquela mensagem que fala de Pedro. Por que eu gosto de Pedro? Porque a Bíblia fala, Pedro eu fiz só a 8ª série só. Pedro era iletrado, não sabia falar nada, não sabia conversar, não sabia nada. Era só pescador. Pescava, vendia, pronto, essa é a profissão dele. Mas a Bíblia fala que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Glória. Chegou no meio onde estavam os sacerdotes, os fariseus, todo mundo começou a falar bonito. As pessoas olharam para ele e falaram assim, mas peraí, esse aí não é o meu Pedro? Ele andava com o mestre. Ele andava com Jesus, então ele se identificou, ele ficou igual o mestre. Aleluia. Ele Deus. falava igualzinho, porque o Espírito estava em Pedro, era o Espírito Santo. Santo. Amém. Glória a Deus. Nós temos que ter essa experiência, esse poder, esse domínio próprio. Porque um dos dons do Espírito é o domínio próprio, sim ou não? Sim. É você dominar. Tem pessoas que ela fala, e ela fala tanto que, infelizmente, por ela falar muito, não é porque a pessoa é má, mas ela falou tanto que saiu uma palavra ali que não precisava ter saído. Às vezes ela fala uma palavra que magoou alguém, que se ela tivesse parado de falar 1 minuto atrás, não teria causado aquele sofrimento. Não tem um domínio. Não tem. E às vezes a gente busca tanta coisa para as pessoas de fora. E se você pudesse ouvir Jesus falando assim, ó, quem precisa tanto é você. Aleluia, Deus. Nós precisamos tanto. A Bíblia fala sobre tantos dons espirituais, tantos. Eu vejo pessoas tentando ganhar a alma da força bruta. Não vou fazer cursos que eu vou aprender a conversar. Não é assim que você vai ganhar almas. A única forma de você ganhar almas é você falando espiritualmente, para a pessoa receber espiritualmente. Porque a nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades. Se você não entender essas coisas, você não vai conseguir. Eu creio que você se deparou com essa pergunta, Deus, eu estou orando tanto pela minha família, e por que às vezes minha família não vem para a igreja ainda? Porque você está tentando lutar com coisas físicas desse mundo, você nunca vai conseguir vencer. Nunca vai conseguir vencer. Você está tentando fazer o que Saul tentou fazer com Davi. Coloca o escudo nele aí, coloca aí a capa nele, coloca a espada na mão dele, colocou em Davi começou a cambalear. Não dá, não é pesado demais. Mas ele falou assim, ó, eu vou contra você em nome do Senhor. Glória a Deus. Olha para você ver a diferença. Qual arma que você está usando? Física ou espiritual? Aleluia, Jesus. Nos gritos você não vai conseguir ganhar, você pode ter certeza.
Você vai espantar. Mas o físico, a pessoa acha assim, ó, aquele crente está perdendo. Sabe o que a pessoa pensa que está perdendo? Que você está lá com os joelhos dobrados, antes está gritando na orelha da pessoa. Mas é o contrário, você de joelho dobrado, Deus está conquistando aquela pessoa. Glória a Deus. Porque você entendeu que não é força física, é espiritual aquilo lá. Aleluia. É espiritual. Se nós não entendemos isso, a gente vai perder, vai acabar perdendo a nossa salvação. Porque a gente está pensando que tudo é físico. Não é. Não é físico. E olha o que diz mais. Continuando. Diz assim, ó, para terminar. Diz assim, ó. Versículo 28. Afastai-vos de mim, vocês que praticam, vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de quê, igreja? De dente. Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós serão lançados o que, igreja? Fora. Serão lançados fora. Não é por falta de oportunidade, pelo contrário, a oportunidade foi dada é muito. Como eu disse para você, se não fosse Deus para ter misericórdia, o Brasil não teria nenhuma oportunidade. Era só Israel só que seria salvo. Se você for ver a Bíblia no Antigo Testamento, você vê a proteção que Deus tinha só com o povo de Israel. E o resto, Deus não estava olhando para aquilo. Porque Deus escolheu um povo, uma nação. Mas hoje Deus ele é tão maravilhoso que ele deu oportunidade para todas as nações. E hoje nós aqui no Brasil podemos clamar a quem? A Deus. E a nossa oração é canalizada direta no trono. Agora imagina isso, gente. Imagina isso. Se não fosse sacrifício, imagina nós ter que sair daqui do Brasil procurando um sacerdote, um profeta lá no templo. São todos que têm condição de viajar para Israel? Não são todos que têm isso. Mas você vê que Deus ele viu todos os detalhes, ele viu tudo, os detalhes de tudo. Porque ele sabia que qualquer pessoa pode estar agora dormindo debaixo de uma ponte, se ele lá debaixo da ponte clamar a quem? A Deus. Deus ouve ele, ouve ou não ouve? Deus salva ele, salva ou não salva? Salva. Deus liberta ele, liberta ou não liberta? É. Liberta, gente. Deus muda a história daquela pessoa. Ele, somente Deus. Ele, uma ponte, ele é a fé, mais nada. E Deus muda a história daquela pessoa. Deus muda a história. E hoje Ele quer mudar a sua história. Como, pastor? Glória. Por meio dessa palavra e através da Santa Ceia. Amém, Jesus. Só depende de nós. Aceitar a orientação que Ele está nos dando. Ele ensina. Mas sabemos que nós somos alunos. Nós somos o que, igreja? Alunos. Nessa grande escola da vida espiritual. Muitos alunos espirituais estão colocando em prática aquilo que o seu professor ensina. E nós sabemos que o bom pastor é Jesus. Ele que ensina. E o Espírito Santo é o que conduz a verdade, que é Jesus. Mas nós sabemos também que tem muito aluno sendo reprovado. Porque o professor fala, é assim. E o aluno está falando assim, não. Vou fazer desse jeito aqui. E infelizmente acaba perdendo a direção. Está indo para um outro caminho que não existe salvação. Só existe salvação num caminho só, é Jesus. Glória a Deus. É Jesus Senhor. Não existe outro Salvador. E para terminar essa mensagem, diz assim, ó, versículo de número 29. Diz assim, ó, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de quem? De Deus. Contudo, há últimos que virão ser o quê? Primeiros. E primeiros que virão ser o quê, igreja? Últimos. Virão ser últimos. Então nós temos que abraçar essa oportunidade aí. É uma das coisas que eu coloco na minha cabeça assim, ó. Não julga ninguém não, gente. Porque às vezes a gente pode estar pensando assim, ó, eu sou o primeiro. Mas você pode acabar se tornando o último do nada. Você pode estar sentado lá na mesa. Se você desfocar do seu alvo, você perde a sua oportunidade, você se levanta da mesa e o outro senta no seu lugar.
Então nós não podemos perder essa oportunidade por nada, gente. Não estou dizendo para você que nós é crente, que nós não temos vontades. É claro que a gente tem. Quando você tiver carne, isso aqui, ó, você vai ter desejos, vontades, você vai querer fazer coisas que o seu espírito não quer, mas a carne quer. E a carne vai agradar o príncipe desse mundo. E o espírito vai agradar a quem? A Deus. Você tem que entender isso. Você tem que entender isso o mais rápido possível. Pastor, eu posso fazer a vontade da carne? Você pode, a vida é sua. Mas lembre que toda vez que você fizer a vontade da carne, você está agradando o príncipe desse mundo. E toda vez que você fazer a vontade do Espírito, você vai estar fazendo a vontade de quem? De Deus. Uma pergunta: você acha que é a vontade do príncipe desse mundo você está aqui dentro hoje? Não. É a vontade dele? Não. Não. Você pode ter certeza. Mas uma coisa você tem certeza: é a vontade do Espírito você está aqui. Glória a Deus. Porque o que você está fazendo aqui agrada a Deus. Você está aprendendo. Nós estamos aprendendo. Quando Deus me deu essa mensagem aqui, eu mesmo eu fico maravilhado. Eu coloco no meu coração assim: eu faço cultos ou faço pregações como se fosse o último dia da minha vida. Não importa a idade que eu tiver, quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 16 anos, 17 anos, quando eu levava a palavra, não importa. Sempre foi assim, como se fosse a última mensagem da minha vida. Por quê? Eu sei que eu fiz aquilo que Deus me mandou. Amém, Jesus. Eu sei que eu fiz. E eu não fiz de qualquer jeito. Eu fiz de todo o meu coração. É por isso que quando nós vimos para a casa de Deus, a gente tem que vir para adorar. Adore a Deus. Porque você está lá da sua casa, você mora longe, você sai da sua casa para vir, vou dar aqui, vou dar qualquer coisa para Deus. Então nem viria. Mas quando você vem, já que você vem cansado, às vezes a gente vem cansado mesmo, vem cansado. Mas quando chegar aqui, você recobra ânimo. Glória você faz o quê, a igreja? Deus. Recobra ânimo. E fala: eu estou cansado, eu vou adorar o meu Deus de todo o meu coração. Aleluia. Vou cantar. Aleluia. Às vezes eu vejo os louvores aqui, às vezes eu também não sei não. Eu tenho que entrar no grupo, quando for cantar um louvor, colocar lá no grupo para mim saber a música. Agora eu quero aprender a cantar para mim cantar aqui também. Não sou cantor não, mas nem que a gente grita aqui, mas ele vai cantar. Mas cantar. Aleluia. A gente tem que louvar a Deus, gente. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz. Você vê num show lá fora, o povo não para não, eles gritam até ficar rouco. Os crentes saem daqui do mesmo jeito, canta, fala até mais alto quando está lá fora. Tem que cantar, mano. Canta para Deus. Está cantando para quem? Para Deus. Lá na sua casa você pode orar em secreto. Mas ao contrário, já viu como é que é ao contrário? Lá na casa a pessoa coloca a música no tal, lá no som, e canta gritando e fala assim: é doido. É aqui dentro que você tem que cantar desse jeito. Lá na sua casa, entra no seu quarto, fecha a porta, faz o quê? Ora. Pastor, não, para mim não é para mim cantar na minha casa. Não estou falando disso aí não. Canta na sua casa, canta mesmo muito. Mas faz a mesma coisa aqui, gente. Aleluia. Faz a mesma coisa aqui. Uma pergunta simples: qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você quebrantou o seu coração na presença do Senhor? Qual foi a última vez que você falou assim: Jesus, eu quero a salvação independentemente de qualquer situação que eu estiver vivendo? Estou precisando de porta aberta, estou precisando de emprego, estou precisando de dinheiro, estou precisando de pagar aluguel, estou precisando de tudo, mas independentemente do que eu estou vivendo, eu quero ser salvo. Aleluia, Deus. Então ele está deixando o principal para o último. E não foi isso que Jesus ensinou, não foi isso. Mas o mundo está tentando reverter a situação. Escuta, o diabo está tentando mentir para você não. Ele está tentando só reverter o rumo das coisas. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, as outras coisas serão acrescentadas. Ele está fazendo o povo buscar as outras coisas, porque ele sabe, no final não vai nem querer buscar a salvação não. Pode deixar que no final ele é meu. Ele vai ser curado, vai ser liberto, vai prosperar, vai vencer na vida, mas no final a alma dele é minha. Então preste atenção. Pastor está dizendo então que eu não posso pedir para Deus um milagre? Nunca, meu irmão. Eu tenho certeza. Quem você já foi abençoado por Deus através de um milagre? Você pediu uma bênção, uma resposta. Olha aí. Então por que você pediu? Não é que você não tem que pedir, você tem que pedir. Mas você não pode deixar isso ultrapassar a sua salvação. Jesus disse: louco, esta noite, filhinho, pedirão a sua alma. Qual argumento você vai dar para Deus? Qual é? Oh Deus, igual a
nós comíamos com o Senhor, participávamos da Santa Ceia com o Senhor na igreja. Nossa, a gente até evangelizava, tá vendo aí? Ensinava. Sabe essa desculpa aqui vai colar? Vai colar, gente? Não, essa aqui não. Você pode dar qualquer desculpa que você quiser, e muitos vão tentar dar, porque está escrito na Bíblia que muitos vão tentar. Mas a resposta será uma só: afaste de mim do que eu não conheço. Salvação, gente, é única. É por isso que a salvação é individual. Se você não colocar, se você não entender o que é salvação, e você criar essa expectativa dentro de você, o último exemplo, perdão, o último exemplo onde foi o último exemplo? A Bíblia fala no livro de Filipenses, o desenvolvimento da salvação. Não sei se você já viu essa mensagem, o desenvolvimento da salvação. É algo lindo. Onde Deus ele nos ensina a desenvolver, a crescer, a que nós venhamos fazer coisas para desenvolver o nosso crescimento espiritual para salvar. Para salvação. Aleluia. Então as pessoas têm que tirar da cabeça dela de uma vez por todas: todo mundo vai ser salvo. Glória a Deus, é salvar todos. Mas Jesus disse que não é todos que vão ser salvos, não. Muitos. Está escrito na Bíblia: muitos, não todos. O projeto dele é salvar todos, mas infelizmente o ser humano, ele está rejeitando a graça. Você vê a graça, ele está rejeitando a graça. O ser humano confundiu: todo mundo vai ser salvo pela graça. Não, estão rejeitando a graça. Estão rejeitando a graça. Não confunda as coisas, não confunda nunca, jamais isso. Tentando tirar a responsabilidade. O ser humano fala assim: não, eu posso prostituir, posso fazer tudo que não presta, e no final você salva pela graça. É assim, gente? Não foi assim que a graça veio. Não é isso aí, não. Não é isso para tentar tirar a sua responsabilidade, não. Quem aceitou Jesus, ele tomou uma iniciativa de mudar de vida. Quando um cristão ele aceita Jesus, ainda mais quando ele vê o mundo lá fora, ele tem dois lados da moeda para contar: o antes e o depois. Eu era assim, hoje eu sou uma nova criatura. Olha que lindo. Aleluia, Deus. É uma nova vida, gente. Não é a mesma vida, é nova vida, nova criatura. E nós temos que desenvolver a nossa salvação. Então não deixe que o que o mundo fala, dizendo todo mundo vai ser. É no mesmo livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo de número 36, fala da palavra do céu vigilante, que diz assim, só vou ler, são 2 versículos: sede vós semelhantemente, sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo abram. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, encontre vigilantes. Glória a Deus. Essa mensagem é tão extraordinária para quem é crente e está buscando a salvação, para que você entenda de uma vez por todas. Ele dá o exemplo do servo. Ele está dentro da casa do seu Senhor, e o seu Senhor saiu para uma festa de casamento. Ele saiu para uma festa de quê, igreja? Casamento. Saiu. Agora imagina essa situação, gente. Imagina isso. O servo ele tem que ficar acordado. Ele tem que ficar o quê, igreja? Presta atenção. Por quê, pastor? Porque ele não sabe qual vai ser a hora que o Senhor dele vai voltar da festa. Se vai ser de tarde, se vai ser de noite, se vai ser na vigília da madrugada, ele não sabe. Só que ele tem que estar atento, ele tem que estar o quê? Para quando o Senhor dele faz isso aqui, ele faz assim, sim, Senhor. Porque ele sabe. Tem pessoas que falam assim: pastor, como que eu tenho certeza da minha salvação? Você tem certeza de uma forma: a forma que você caminha. A pessoa que anda fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, ela tem certeza da salvação dela? Nunca vai ter, gente. Não é questão de ser orgulhoso, as pessoas pensam, não quer dizer que a gente não é nada. Nós não somos nada, mas nós estamos lutando para agradar a quem? Caímos de vez em quando, mas nós estamos fazendo de tudo para agradar a quem? É isso. A gente escolheu essa vida, ao contrário de antes. A gente fazia de tudo para desagradar. Hoje nós fazemos de tudo para agradar.
Aí está no processo do desenvolvimento da fé. Cai ali, levanta ali, cai aqui, pede força, ora por mim, ora por não sei quem, liga para aqui, ora. A gente é assim, a gente está nesse desenvolvimento da fé ainda. Aleluia. A gente está crescendo. A gente já vai crescer. E vai ter um momento que Deus vai falar assim, aquele é meu servo. Aquela ali é minha serva. Glória a Deus. Eles aprenderam comigo. Não com o homem. Nós aprendemos com quem? Com Jesus. Essa é a fé. É aprender com Jesus. Poderia contar muito tipo de história aqui para vocês, mas não estou aqui para isso. Eu estou aqui para dar para vocês exemplos bíblicos. Porque é isso aqui que vai fazer você crescer na fé. É isso aqui que vai crescer. É isso aqui que eu leio, é isso aqui que eu busco, é aqui que eu creio que a minha salvação vai vir, e é aqui que Deus colocou no meu coração que vai vir a salvação de todas as pessoas, independente de quem tem sido. Glória a Deus. A Bíblia fala assim, aquele que crê será o quê? Salve. Ele fala desse jeito. Aquele que crê será salvo. Crê no quê? No Jesus? Não. Crê no quê? Jesus. Na palavra. É Ele. Mas a pessoa pensa assim, pastor, é Jesus? Sim. Quem é o verbo? O verbo é quem? Jesus. O verbo é o quê? É a palavra. O verbo é a palavra. E a palavra é quem? Jesus. Então não existe outro caminho. Por isso que ele fala, o único caminho que leva a Deus é Jesus. Por quê? É só isso aqui que vai levar você para Ele. É só isso aqui, ó. Ah, não, mas a fulano está te chamando não sei o quê, não sei o... Não. É Bíblia, gente. Lê a Bíblia. Quer saber de uma coisa? Seja um apaixonado pela Bíblia. Aleluia. A gente às vezes é apaixonado, a gente gosta de ver filme romântico. Eu gosto tanto, sou apaixonado por ver. Estou falando que você tem que parar de ver, não, pode contar. Mas seja apaixonado pela Bíblia. Glória a Deus. Seja um apaixonado pela Bíblia. Sabe quando você lê assim, você fala assim, que pensa, isso aqui é muito bom. Quando eu termino de ler a Bíblia, é a mesma coisa eu comer um bolo de chocolate. Eu falo, mas que coisa boa é essa aqui. Mas eu fui boxeado pela palavra, só a pancada que eu tomo de vez em quando. Eu falo, mas Deus foi bom, hein? Todo quebrado por dentro, que Ele falou comigo. Mas eu olho e falo assim, o Senhor é bom demais, Deus. Porque o Senhor está me ensinando. Se o Senhor não tivesse misericórdia de mim, como é que eu ia saber disso aqui? Eu ia continuar fazendo errado, achando que está o quê? Certo. Eu ia continuar pensando que está certo. Aí eu falo assim, Deus, obrigado, Senhor. Sou tão pequenininho, mas obrigado. Está doendo, mas eu sei que daqui a pouco o Consolador chega aí para me fortalecer. Amém, gente? Ele chega. Ele não chega atrasado, ele chega na hora certa, o Consolador. Na hora certa, ele chega. Na hora certa. Então guarda essa palavra no seu coração. Se depois você puder ler na sua casa, porque é pouco tempo, né? É muito rápido. A gente vai falando, não quer parar. Mas se você depois puder, você lê, está no livro de Filipenses, capítulo 2, no versículo número 12. O desenvolvimento da salvação é algo lindo, gente. É algo extraordinário que Deus faz. Ele ensina você a desenvolver a sua salvação, a crescer a sua fé, para buscar de fato pela sua salvação. Amém. A salvação é tipo assim, ó. Todos falaram que recebeu já milagre de Deus, já da parte de Deus, pediu e recebeu. Você usou tanto a sua fé que você acabou alcançando o seu milagre. A mesma coisa é a salvação. Se você buscar por ela, você vai alcançar a sua salvação. Se você pedir por ela, clamar, chorar, se quebrantar, se humilhar diante de Deus, você vai alcançar a sua salvação. Você vai ter sua certeza. Às vezes quando eles colocam uns memes na internet aí falando assim, ó, o que você imagina dessa imagem aqui? Coloca o seu rasgando assim, Jesus voltando. Aí pergunta lá assim, o que você sente? Medo ou certeza? Porque tem pessoas quando vê aquela mensagem fala assim, está com medo, porque não tem certeza. Ou você tem certeza que o seu Deus ele vai te salvar, ou você não tem. Ou você está obedecendo o seu Deus e vai ser salvo, ou você está fazendo algo que está desagradando Ele, e você sabe que você vai chegar lá na porta e vai falar assim, ei Jesus, ele vai falar assim, quem é você? Eu te conheço, eu falo, mas eu não te conheço você não. Porque para você ser salvo, não é você conhecer, é Ele conhecer você. Ele tem que te conhecer. Amém, gente? Amém. Quem entendeu essa mensagem? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu